Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Hoje ocorreu na UERJ a palestra sobre o livro O Meu Amigo Pintor, da Lígia Bojunga Nunes, livro esse que vai cair no primeiro exame de qualificação da UERJ. Você já viu o vídeo anterior, em que eu trouxe 10 primeiros tópicos do resumo da palestra, e aqui nós vamos para mais 10 tópicos, beleza? Tem um determinado momento do livro que o menino fala assim: casa, livro, olho, porta, capa. O que o menino faz? O menino sugere para a gente estabelecer combinações entre essas palavras. Olha só isso: a casa, a capa, o olho, a capa, a porta, a capa. Todas essas palavras, num primeiro momento, parecem díspares, né? Parecem não ter relações, mas elas têm relações sim. Lógico, né? O menino aí, a gente já comentou em outros momentos algumas possibilidades de interlocução, de conversa com o leitor, de quebra da quarta parede, e ele vai fazendo isso aí também, só que de modo bem mais sutil. Depois, no 12º tópico, o ritmo da fala parece ser feito para algo, para a fala do menino parece ser feita para ser lida em voz alta. Você deve ter visto, né? Eu fiz aqui a leitura em voz alta aqui no YouTube, lá na outra rede social também, e tive até mais clareza de alguns momentos do livro dessa maneira. Sugiro que você faça o mesmo. E isso porque essa obra já foi encenada em teatro e a própria autora, a Lígia, já foi atriz também. Além disso, você percebe você consegue perceber dessa maneira uma série de sugestões sonoras que o livro vai trazendo, além das sugestões sensoriais ligadas ao campo da visão também, né? Aquela questão da sinestesia que a gente comentou com o jogo de cores e tal. Depois, ó, o 13º tópico, entender melhor esse negócio de cor, um fragmento de uma fala do garoto. O garoto titubeia, é a incerteza. O que a gente nota nesse momento também? É a descrição do personagem através de suas ações. A gente não sabe como é esse menino, a gente não consegue conceber uma imagem dele, ele não é descrito em momento algum, certo? Ele não se descreve, por exemplo, a gente não vê uma outra personagem, um outro personagem descrevendo o garoto. A gente tem noção de como ele é, principalmente pelas ações dele, uma maneira muito inteligente, uma maneira muito interessante que a Lígia trouxe, beleza? Aí tem um outro momento aqui que ele fica repetindo: mas eu não sei o que é festa, mas eu bate-bola na escola, mas eu o livro, certo? É a ênfase na coisa da cor novamente. O que acontece? A repetição para prolongar a duração dos sentimentos. Tem aquele momento, né, que ele está tão aturdido pela morte do amigo pintor que pensa em uma série de coisas que ele poderia ter feito, mas que ele não foi fazer. Aí tem um momento que ele fica repetindo também, para ver se eu entendo, para ver se eu entendo, para ver se eu entendo. Porque tem gente que se mata, é a dúvida, e também, né, por tratar de uma questão tão difícil assim. Olha só o 16º tópico. Associações com as cores. O amarelo e a mulher contente. O Cláudio ouvindo as batidas do relógio, né? Que aquele amarelo simbolizava as batidas do relógio, mas você lembra que num dado momento, quando ele não tinha mais o amigo pintor vivo, essa ausência das batidas do relógio era o silêncio branco, beleza? O relógio tem um momento muito interessante também, né? Um jogo de palavras trazido pela autora. O relógio estava perdendo a cor da... Hoje ficou tudo branco. O que a Lígia faz nesse momento? Depois pesquisa, procura aí tá no livro, né? Ela bota a palavra cor e logo depois a palavra dá a cor de alguma coisa, mas o que acontece? É uma sugestão, né? Um jogo de palavras que leva você a juntar cor e dá como se fosse corda. Isso aqui, o nosso 17º tópico. Vamos agora para o 18º tópico. A sonoridade das palavras esconde uma série de sentidos. O sentido do amarelo, por exemplo, muda. O encontro com Clarice. Tem um momento dele com o encontro com a Clarice que ele pergunta logo de cara para ela. Ele explica na carta porque se matou. A pergunta sai sem ter tempo de segurar. O menino dá um bom dia, boa tarde, boa noite. Ele já vai logo de cara. Isso mostra o quê? Mostra a coragem dele. Isso faz parte da construção do personagem. O personagem é construído pela autora junto com os seus leitores. Imagina só, né? A gente vê essa avidez do menino de chegar com essa naturalidade danada para saber sobre a morte do amigo, para aquela pessoa que
conhecia o amigo também, mas meio que até a assusta. E olha só isso. Na atitude do personagem que vemos ele se construindo diante de nós. Ele se constrói, ele se descreve de que maneira? Ele acaba se descrevendo pelos seus próprios atos. É aquilo que eu estava falando agora há pouco. A gente não tem uma descrição do garoto. A gente acaba criando uma imagem dele por meio de seus próprios atos. Beleza? Olha só aqui agora. Fui até além dos 10 tópicos. Li, na verdade, 12 tópicos aqui nesse segundo vídeo. Beleza? Enfim, vamos fazer o seguinte. Para provar para mim que você ficou até o final, escreva aí, deixa eu ver, construção, beleza? Deixa aí nos comentários a palavra construção. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.